Primeira derrota do campeonato, tem muito a ser dito, muito a ser analisado. Parece que quando, enfim, tem derrota, tem tanta coisa assim vibrante pra falar, parece que o vídeo fica maior. Eu vou tentar não ficar igual um maluco aqui por horas berrando, mas vamos lá. Bom, o Vasco é derrotado em 2-1 para o Fluminense no primeiro clássico da temporada. Felipe Coutinho fez o gol Cruz Maltino nessa partida, um gol que saiu até com assim 1 minuto de jogo, gerou uma expectativa, gerou toda uma comoção. Lembra um pouco aquele 6-1 sofrido pro Flamengo, em que o Vasco abre o placar com o Verratti, num golaço, tá? Na minha opinião, até hoje, o gol mais bonito que o Verratti marcou pelo Vasco. E aí, claro, vem os 6 gols ali. Parecido somente no aspecto de virada, lógico. O Vasco daquele dia tá num seleto grupo de times que entraram em campo com a camisa do Vasco e que fizeram vergonha. Esse que perdeu pro Fluminense ainda mostrou um pouco de honra, conseguiu competir em alguns momentos do jogo, mas, num geral, dos 90 minutos, não conseguiu mostrar, cara, mínimas condições de bater de frente com uma equipe que não é forte. O Fluminense não é uma equipe considerada forte para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é uma equipe que entende-se que vai competir pela metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Lógico que futebol, ele, cara, pode surpreender, pode ser que o Fluminense comece o ano voando, faça pontos, no final do campeonato consiga vencer jogos inacreditáveis e consiga sim competir no topo da tabela. Não tô querendo bancar o vidente, tô falando da expectativa. A expectativa do Fluminense é justamente parecida com a do Vasco, de estar ali naquele meio de tabela, tentar uma vaga para a Sul-Americana, com alguma sorte, uma ida para a Libertadores de 2026. Fato é que rivalidade, cara, nunca é legal você perder um clássico. Fato, fato, fato venéreo. Mas principalmente pro Fluminense. O Fluminense é uma equipe que, dos rivais que o Vasco tem hoje, né? É a mais palpável, porque a gente fala do Botafogo, que foi campeão brasileiro e da Libertadores no último ano. A gente fala do Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil no último ano e que vem de anos multicampeões. O Fluminense, apesar de ter sido campeão da Libertadores em 2023, brigou para não cair no ano passado. É um time que a gente tem tido um bom desempenho recente, um bom retrospecto recente. Tudo bem que o Botafogo a gente também conseguiu algumas vitórias recentemente. A mais recente foi no Carioca do ano passado, aquele 4-2, mas competitivamente eu acho que estão num patamar acima. E o Flamengo, infelizmente, é chovendo molhado. A gente não tem um ano competitivo contra o Flamengo desde pelo menos 2016. Então, é um debate morto. Para mim, é uma rivalidade, ok, mas para por aí. Não tem debate, na minha opinião. Fluminense ainda há algum debate. Então, perder para o Fluminense, para mim, pelo menos, é muito simbólico. E a forma que o jogo foi. O Vasco começa o jogo muito bem, começa o jogo controlando as ações e tal. Do primeiro momento, parece que a tática do Carille funcionava. E o Fluminense rapidamente se ajusta, mostra versatilidade. O Mano Menezes nem precisa fazer nenhuma mudança significativa. A partir daquela parada técnica, ele provavelmente orienta alguma coisa ali que, de fato, cara, expõe as fragilidades do Vasco, né? O Fluminense atacou muito pelo lado esquerdo, né? No caso, esquerda deles, nossa direita, lateral direito, Paulo Henrique, certo? E no segundo tempo entrou o Como Rodrigues e tal. E teve muito sucesso naquela área. A maioria dos gols, as jogadas dos gols, né, saem dali. Mas acho que a grande fragilidade hoje foi o meio do campo. Na verdade, não somente o meio como volantes ou meia central, mas o centro do campo, os zagueiros. O primeiro gol, né, que é um gol até meio confuso assim, né? Nem lembro quem marcou, vou conferir aqui. Que foi o Thiago Silva, aliás, né? Que foi uma bola levantada na área. Primeiro gol deles, no caso, né? Nesse momento estava 1-0 pro Vasco, né? Uma bola levantada na área, o Thiago Silva livre de marcação, no meio da área, sabe? Sem ninguém ali fazendo aquela marcação homem a homem. Num dos melhores cabeceadores presentes no campo. Inexplicável, ok? E o gol do Germancano ainda no primeiro tempo, 9 minutos depois. Cara, gol ridículo. Sério, gol ridículo, porque não tô desmerecendo, obviamente, mérito do Cano, mérito da jogada do Fluminense. Eu falo ridículo do ponto de vista do Vasco, porque gera um buraco no meio, na posição de volante. O meio-campista, que agora me fugiu quem foi, acho que o Ganso, encontra esse passe pro Cano. Na verdade, um chute, né, tecnicamente. E a bola meio que desvia no Cano e tira totalmente o Léo Jardim da jogada, né? Tipo, a bola, ela iria numa direção, o desvio de última hora do Cano tira ela da direção do Léo e faz o gol da virada. Jogada completamente feita pelo meio, completamente em falha da marcação. A gente não tem os números aqui, porque o SofaScore ele só atualiza depois de um tempo, mas eu aposto aqui uma boa grana que o Jair teve pelo menos umas 7 perdas de posse nesse jogo. Pelo menos umas 7. E se eu não lembro se tem, mas caso tenha aquela estatística de perda de posse em área crucial, com certeza ele vai ter pelo menos umas 4. Tietê, assim, não acho que tenha sido a pior partida possível, mas, cara, muito abaixo, conseguindo fazer pouco, para não dizer nada, tendo vários lances também de perda de bola ridículos, né? Hugo Moura, assim, cara, é aquilo. O Hugo Moura, ele, quando vai bem, vai muito bem. Porque ele é um cara, um touro fisicamente, tem técnica, tal, tem visão de jogo.
Quando ele vai mal, cara, ele vai nulo, quase negativo em campo. Ele não entrega nada. Porque aquilo que ele tem pra entregar de melhor é a fisicalidade, é a vitalidade. Quando ele não entrega isso, ele não entrega nada. Partida nula, partida zerada quase dele. É pra não dizer negativa. Entrou o Matheus Carvalho no segundo tempo, partida péssima também. Aí eu fico com questionamento. Caramba, todo mundo que entrou no meio-campo ali saiu de campo com uma partida ruim. Será que houve uma tática correta? Será que planejou-se corretamente? E aí eu falo, o Fluminense tem quem para ocupar aquela área ali? É o Ganso, é o Arias, o Canóbio muitas vezes infiltrando, o próprio Lima. Aliás, o Lima foi quem deu o chute no gol do Cano, eu lembrei agora, né? Mas, enfim, e o Ganso, tô falando aqui dele, ele não tá jogando ele não jogou esse jogo, ele tem problema no coração, eu tô inventando aqui, tô errando o nome, peço perdão aí. Foi o Lima que jogou de meio-campista, mas beleza, quem tá ocupando aquele centro ali do campo? É o Lima, o Canóbio, o Arias. Aí você vê, beleza, tá sendo feito um volume ofensivo muito grande ali. Pô, por que que você vai deixar, cara, tão frágil aquela área? Você vai dar tantas atribuições ofensivas para os jogadores daquela função? Por que que você não chama os jogadores do lado do campo para poder se aproximar um pouco mais, subir um pouco aquela linha de laterais, o Piton, né, o Paulo Henrique, para poder aproximar, para poder gerar opção de passe? Você chamar, sei lá, o Payet ou o Coutinho, né? O Coutinho saiu no primeiro tempo ainda e tal, então enquanto fosse o Coutinho, enquanto fosse o Payet, para poder aproximar, gerar situação ali de passe, chamar o próprio Paulinho Paula, que estava como meia direita, né? E a gente fala sobre isso depois. O Verratti, obviamente, não tem como ficar pedindo pro cara voltar, mas é fato que se não tá acontecendo, tem que voltar. Então, assim, deixou aquela área sobrecarregada, não por acaso, a maior parte, para não dizer todas as perdas de posse foram por ali. Lucas Oliveira, assim, cara, mais uma partida em que ele mostra que ele tá muito longe de ter nível de ser titular do Vasco. Urge a necessidade do Maurício Lemos jogar pelo Vasco, começar a ter ritmo, fica cristalino. O Lucas Oliveira não tem como. Ele é um bom zagueiro, tá? Eu acho um bom zagueiro. Eu acho útil, eu acho que durante o ano, para jogos menores, para jogos em que, vamos botar aí, que o Maurício Lemos esteja, cara, ausente por suspensão, por lesão, uma vez ou outra, legal. Para ser titular, para ter um espaço maior, assim, não dá. Simplesmente não dá. É verdade que ele não funciona. Tudo bem que a gente tem que ser justo também, porque ele não é zagueiro pra jogar na esquerda, ele é zagueiro pra jogar na direita, normalmente. Não que isso vai corrigir magicamente todos os erros bizonhos que ele cometeu, mas ok, vamos dar o nome aos bois. Mas fato é que não convenceu até agora. Não fez uma partida convincente até agora. E assim, segundo tempo, entrou o Alex Teixeira, gente. O Alex Teixeira, cara, eu acho o Alex, assim, um exemplo de cara. É vascaíno, é cria da base, sei o quanto ele ama esse clube. Não vou entrar nesse mérito. Eu sei que se ele joga mal não é porque ele quer prejudicar, é porque, cara, não dá. Realmente não tem como. Cara, não dá. Alex Teixeira não dá. Ele foi comido vivo. Ele foi, cara, engolido pelo outro time, sabe, assim. Tudo que ele tentou foi ineficaz, sabe? Não tem nível pra Série A do Campeonato Brasileiro. Ele pode calar minha boca, ele pode fazer uma Série A incrível. Nossa senhora, ele vai destruir a Série A. Eu lembro a reta final da Série A, ele jogou bem contra o Atlético, contra o Goianiense até, contra o Cuiabá e tal. Tal. Assim, tudo bem que já era aquela reta final, que os times estão no limite físico já e tal. Ah, beleza, jogou bem, ok. Que ele cale minha boca, mas não tem nível de Série A. E aí, cara, são questionamentos a serem feitos, né? A gente recentemente apurou a informação de que o Capasso não tem proposta na mesa para sair do Vasco, mas ao mesmo tempo segue treinando em separado, sem fazer parte dos planos da equipe, né? Então, assim, fica o pensamento, cara, você tá abrindo mão de mais uma peça que poderia ser útil durante o ano, certo? Um jogador que poderia agregar, que terminou o ano campeão nacional lá no Paraguai. Ah, nosso Paraguai, nossa, poderoso campeonato paraguaio. Não, eu sei, tá bom, concordo, mas vamos combinar que ele volta em alta, né? E aí você vai abrir mão desse cara pra botar o Souza. Com todo respeito ao Souza. Souza, caramba, deve ser uma pessoa incrível, cara. Torço muito pelo sucesso pessoal dele. É um cara, assim, extremamente conectado com Deus, que faz uma mensagem muito legal pra galera que, pô, tá na dificuldade. Ele é um símbolo do caramba e tal. Tô falando do futebol dele, né? Campo bola. Não dá. Não dá, assim. Ah, o Carille gosta dele. O Carille já falou pra mim em coletiva que conta com o Souza, que, cara, admira muito a maneira dele de trabalhar. Assim, gente, eu não tô lá no dia a dia dos treinos, assim, pra ver. Posso falar do que eu tô vendo em campo, não dá. Que ele cale minha boca. Eu espero muito que esse vídeo chegue até ele. A ele ou o Alex. Eu quero que eles calem minha boca. Eu quero que eles esfreguem esse vídeo na minha cara no final do ano. Eu aceito isso. Eu aceito ser humilhado, cara. Só que não dá, entendeu? Não tem como. A opção do banco ser o Souza pra mim não dá. Sei lá, se o Lucas Oliveira não tivesse com condição de jogo, seria o Lucas Freitas. Que também não dá, certo? Mas jogou pouco e tal. Não, tá bom, a gente sabe que não dá. Ele terminou o ano embaixo no Juventude também.
É outro que eu espero que esse vídeo chegue nele. Por favor, esfrega esse vídeo na minha cara. Beleza? Que você cale minha boca. Pega esse vídeo e bota pra tocar antes do teu treino. Eu tô te criticando, eu tô falando que tu não presta. Prova que eu tô errado. Eu espero isso de você, certo? Enfim, cara, e aí falar do Paulinho Paula, que jogou de meia direita, cara, é um recado mais claro do que o sol de que o Vasco não tem opções pro ataque. O lado de campo do Vasco não existe no ataque, certo? A gente, vamos ser assim, vamos ponderar quais são as peças, vai. Jean Davi, que, de novo, é outro, não dá. Que esse vídeo chegue nele. Jean, não dá. Chega em você esse vídeo. Cala minha boca, por favor, tá? Não dá, Jean Davi não dá. O Ryan, que, cara, é um menino novo, tem alguns jogos bons e tal. Mas vamos ser sinceros, 2 anos de profissional não se justificou. Seleção de base e tal, não justificou. Torço por ele, cara, torço muito por esse cara, torço muito, é cria da base. Quero muito que ele, cara, saia do Vasco, assim, uma venda boa pro Vasco e pra ele também, claro. E desponte, mano, e conquiste o mundo, assim, que, caramba, joga na Europa, brigue por bola de ouro. Até agora não se provou, tô falando do Vasco, não se provou. Não é um cara que eu confie, sabe? Ah, vamos botar o Ryan que ele vai decidir. Tem quantos gols no profissional? 2 gols no profissional. É um atacante. 2 gols no profissional. Em 2 anos de profissional, sabe? Enfim, né? Então, Jean Davi, Ryan. Vamos ver, o Alex Teixeira seria uma opção pra ponta? Na tese, sim, certo? Já começa, né? Ok. O Coutinho, todo respeito ao Couto, Couto não dá pra fazer a ponta, não tem físico pra fazer a ponta. Ele sabe disso. Ele tem ciência disso, tem certeza. Não tem condição dele fazer a ponta. Saiu lesionado do jogo de hoje, inclusive, né? Mostra que o problema físico dele é crônico, infelizmente. Eu não torço pela lesão dele, mas fato é que complica o Vasco, né? Fato, assim, sendo só factual, não tô criticando por ele lesionar, a culpa não é dele. Fato é, a lesão dele prejudica o Vasco, porque a gente conta com ele. Beleza. Então, Jean Davi, Ryan, Coutinho, Alex Teixeira, Payet, que é outro que não dá pra jogar na ponta. Todo respeito ao Payet. Jogador zaço. Pra mim é titular do clube. Não dá pra jogar na ponta. Não tem velocidade pra jogar na ponta, sabe? Aí vamos lá, improvisou o Puma. Até foi a situação no segundo tempo. Improvisou o Puma. Todo respeito ao Puma, não dá pra ele ser o ponta titular da equipe. Até porque ele joga na direita sendo destro, certo? Isso aí já inibe dele fazer uma jogada em que ele corte pra dentro e finalize. Ele tem gols assim, mas pouquíssimos. Raros, assim, é uma ocasionalidade ali. E isso não é suficiente para um time que queira ser competitivo durante o ano. Então, cara, muito a ser levado em conta. Conclusão final da coisa. As últimas 2 janelas de transferências do Vasco foram um fracasso. O Vasco não foi capaz de fortalecer o seu time. A verdade é essa. O Vasco não foi capaz de fortalecer a sua equipe. O Vasco gastou a última janela de transferências para trazer o Coutinho. Aí trouxe Maxime Domingues, que eu nem coloquei como opção na ponta, também pode ser uma opção. Eu acho que de todos que eu mencionei aqui, tirando o Ryan, que de fato é o quem mais encaixa na característica, é o menos pior. Não acho que tenha feito jogos ruins, mas não deveria ser a solução. Não tem como ser a solução, na minha opinião, beleza? Mas ok, gastou a janela com Coutinho, que. Ok, ele é bom de bola. Não acho que tenha valido a pena até agora, mas é bom de bola, show de bola. Assim, Souza, já dei minha opinião. Alex Teixeira, já dei minha opinião. Jean Davi, já dei minha opinião. Emerson Rodrigues, que não preciso nem dar a minha opinião. O próprio departamento de futebol reconheceu que ele não serve para o clube. Já abriu mão dele no final do ano. E assim, Maxime Domingues, que eu já falei que eu acho ele um bom jogador, mas que não deveria ser a solução. Aí gastou essa janela do começo do ano com Lucas Freitas, que não resolve. Lucas Oliveira, não resolve. Maurício Lemos pode resolver. É uma possibilidade, não é uma certeza de que resolva. No futebol não existe certeza, é verdade. Mas vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, o Lianco, certo? Ele não é um cara que tu acha que chega e resolve a parada. Ou então, vamos botar aí qualquer outro, o Gustavo Gomes. Não tô dizendo que o Vasco deveria ter ido neles, eu tô só dando alguns exemplos, tá? Existem algumas quase certezas, né? E Maurício Lemos tá longe disso, né? Aí tem Daniel Fusato, que também, assim, eu gostei muito da contratação dele, mas resolve o que da vida do Vasco, sabe? Um reserva de confiança, pô, legal, ok. Achamos um reserva de confiança pro goleiro que menos perde jogos no Brasil. Muito legal. E o Tietchan, que começou bem, mas tem muitas fragilidades. Não dá pra ser o único homem de combate do meio-campo, como muitas vezes no jogo contra o Fluminense foi e tal. E nenhum atacante, que é a principal lacuna desde então, sabe? E foi onde o clube mais abriu mão de jogadores, né? Porque liberou o Emerson Rodrigues, não vai poder contar com o Ryan nesse primeiro momento. O Jean Davi, que tornou-se uma incerteza de ficar ou não, ficou de fora da relação várias vezes e tal. Não tem o Watson, não tem o David lesionados, enfim. É muito a ser levado em conta. Cara, é complicado. E aí, de novo, finalizando aqui. Janelas horríveis. Marcelo Santana tá devendo.
Eu não sou de pedir demissão de ninguém. Eu não acho que é justo. Eu acho que movimentos assim coordenados não agregam em nada. Geram só distúrbios, sabe? Mas não se justifica no cargo. É simples assim. Precisa ser repensado essa situação dele no cargo de diretor de futebol do Vasco. Na minha visão, não se justifica. Eu acho que o Vasco não precisa dele. Eu acho que o Vasco poderia ter somente o Pedrinho ali comandando o futebol. O ideal seria ter de fato um diretor bom, mas não vai vir nenhum diretor bom. Assim, o Mazuco tá no mercado. Tem uma galera que gosta pra caramba do Mazuco. O Mazuco saiu vaiado do Botafogo. Foi justamente ele ter saído do Botafogo no ano em que chegou o outro CEO, né, o Tairo Arruda. Não, minto, o diretor esportivo é outra coisa. O Pedro Martins, né, que foi quem teve lá durante um tempo. E agora é um outro camarada que era da base lá e tal. E foi quando o Botafogo conseguiu, de fato, progredir esportivamente e tal. Cara, é conflituoso, mas assim, o Marcelo não dá nesse momento. Tem que repensar. Tem que repensar, no mínimo. Faltam 23 dias pra janela acabar. O Vasco teria que ter trazido pelo menos dois atacantes. Um titular e um reserva. Não trouxe nenhum reserva, sabe? Então é muito complicado, cara. Perdeu a contratação do Bruma. Não conseguiu trazer Wanderson. Eu não sei se positivo ou negativo, não conseguiu trazer o Rony, beleza? O Lloyd Augusto, que foi especulado, também não veio. Tentando lembrar aqui de cabeças. O Brian Rodrigues também não veio. Cara, fracasso atrás de fracasso. Tem que repensar. Eu acho que é só isso. Eu não tô aqui pra pedir a saída de ninguém, não é meu papel. Mas tem que repensar. Minha visão é essa. Enfim, fico por aqui. Obrigado pra você que viu esse vídeo até o final e, bom, te espero mais vezes aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, siga Analisa Vasco por aí. Tamo junto, valeu. Até a próxima.